Capítulo 16. Nasce o Messias. Maria estava inundada de luz. Passou a viver, depois da concepção, como que uma outra vida. Aquele que estava ligado ao seu ventre por linhas espirituais lhe comandava a mente e dominava todos os sentimentos que, se já eram puros, resplandeceram. A sua rede nervosa, sensibilíssima, mais parecia fios de luz intercruzando todo o corpo, formulando sensações indescritíveis em seu coração. Os centros de força pareciam sóis, irradiando esplendores incomparáveis. A sua aura perdia-se na atmosfera, fundindo e refundindo energias em todas as direções. O seu corpo uterino era uma usina divina que trabalhava dia e noite, em um esquema pré-estabelecido, na conjuntura maior, de formar um biocorpo para o maior fenômeno que já se expressou na Terra, um corpo psicofísico de natureza divina e humana, onde uma magnífica mente pudesse trabalhar livremente, estruturando assim as bases de uma nova vida na face da Terra, estabelecendo novas diretrizes para a humanidade sofredora. Se José, por leis naturais que correspondem à evolução, já se encontrava meio distante de Maria, depois da concepção do menino Luz, é que ficou mais distante ainda, pela expressão que a força divina que envolvia Maria fazia refletir nos liames humanos. Não era desprezo, era a lei dos afins, pela natureza estruturada nos princípios de harmonia. Nós atraímos o que somos, e, na proporção do que somos, o nosso igual sentir-se-á imantado a nós. Esta é a lei de atração. No entanto, tudo e todos nós somos manifestação de Deus, interligados uns aos outros, mas cada qual em seu lugar específico. Maria estava sentindo uma felicidade indescritível no coração e José, uma nostalgia infindável. Cabe-nos dizer que tudo isso se encadeia para a mesma realização da vontade divina, com o objetivo de amparar a humanidade na sequência dos anos, despertando as almas para a nobreza de caráter e libertando as criaturas da ignorância, que as prende aos maiores sofrimentos. O mundo passa por uma transição dolorosa, por não compreender ainda a mensagem do Divino Amigo. Quando o Evangelho do Senhor for compreendido e vivido na terra, eis que o amor se irradiará no próprio ar e será o verdadeiro alimento para nós. A natureza humana é endurecida, fica de molho por milênios sem conta, sem perceber que deve mudar para o seu próprio bem. Os homens usam as armas que os escravizam e dilaceram suas vidas, tentando alcançar a libertação. Somente o sofrimento prolongado desperta os espíritos do sono das ilusões. A ignorância dos homens os leva sempre a grandes sofrimentos. O desconhecimento das leis universais empana suas visões e a verdade fica na ordem da utopia. O próprio preposto divino, para nascer na Terra, foi envolvido em muitos mistérios para facilitar a ação espiritual em favor dos mesmos homens. Do modo que os seres humanos esperavam o Messias, a Terra ficaria pior do que estava. O ódio cresceria, a guerra aumentaria e a discórdia se alastraria cada vez mais em todas as nações. E a mensagem do amor, como ficaria? Os céus não pedem conselhos aos homens sobre como proceder. As leis já estão estabelecidas com o critério da divindade e os seres humanos ainda não vivenciam isso. Somente abrirá os seus olhos o anjo que há muito ronda a terra e que se chama dor, que cresce e se avoluma de acordo com as necessidades de cada povo e de cada geração. Estão previstas grandes dores para o alvorecer do próximo milênio. A dor é usada como explosivo para afrouxar a rocha dos sentimentos das almas endurecidas. Não existe outro processo para essa fase de evolução da humanidade. Depois que passarem por esse estágio de despertar, passarão a caminhar pela estrada infinita da evolução, por amor e pela força do amor. Propusemo-nos a falar alguma coisa da vida de Maria de Nazaré e, para isso, necessário se faz que falemos da vida de Jesus, pelo menos que esbocemos alguns traços da sua fulgurante existência na Terra, como um sol que clareou todas as consciências humanas. Vamos repetir aqui alguns trechos anotados por Mateus e Lucas, do modo que os seres humanos conservaram até esses dias. Abre aspas. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim.
Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu a sua mulher. Fecham aspas. Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 24. Abre aspas. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não conheço o varão. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente conceberá um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que se considera estéril, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Neste ponto, o anjo retirou-se. Fecham aspas. Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Transcrevemos só para que o leitor tenha uma ideia dos acontecimentos e tire algumas deduções, caso lhe interesse e lhe favoreça o raciocínio. Porém, se os seus pensamentos entrarem em precipitação, promovendo discussões sem proveito, que fique com o modo que pensava anteriormente e procure, na vida de Maria de Nazaré e na de Jesus, aquele ambiente que lhe possa trazer harmonia, disciplina e educação, procurando cultivar as virtudes vividas por essas personagens, porque este é o verdadeiro caminho da libertação espiritual. José, casado com Maria no grande templo de Jerusalém, segundo as leis da época e assistido por inúmeros sacerdotes, não tinha ainda coabitado com Maria por sentir-se afastado completamente dela devido à elevação espiritual de que se achava envolvida e a conselho da escola das profetisas que Maria frequentara. Conforme as leis da época e, como já mencionamos, era concedido um tempo, 6 meses, para os dois se ajustarem psicologicamente e sentirem afinidade pelo coração para a continuação da prole dos ancestrais. Os filhos, naquela época, eram considerados o tesouro da família. Quem não os tivesse estaria sujeito ao esquecimento da sociedade. Maria, certo dia, aproximou-se de José, seu esposo, pois a sinceridade não a deixava silenciar-se diante do que estava ocorrendo com ela e o que se passara, dizendo-lhe com simplicidade: José, tenho notícias das mais sublimes para te dar. O meu coração alegra-se com todos os acontecimentos. Não sei como o teu se sentirá quando recebê-las. Creio que já deves estar preparado para tal compreensão e peço a Deus que te ilumine os sentimentos. Dentro de mim já começou a ser gerado um filho. Não sei se poderás compreender os fatos, porque não coabitastes comigo. Sou virgem, como sabes, mas de mim vai nascer aquele que será a luz do mundo,
que nos dará a maior alegria. Mesmo que nos caminhos as tristezas apareçam, seremos felizes. Apareceu para mim um anjo e me disse que eu iria conceber por obra e graça do Espírito Santo um filho e que daria a ele o nome de Jesus. E eu o concebi. Sinto que a minha mente mudou e o meu coração é outro. Operou-se em mim uma transformação pelas bênçãos da maternidade. Se quiseres, José, poderás ir em busca de Pai Muni. Ele sempre foi e será para nós uma fortaleza e poderá, nessas horas, nos orientar sobre os desígnios da divina providência. Passa-se muita coisa no mundo, José, que somente a compreensão pode suportar. Os seres humanos têm recursos da razão, mas em certos momentos ela é frágil, não explicando certas coisas do espírito. Eis que, neste caso, a intuição é mais acertada e melhor será que a consultemos. Se estamos juntos, é porque Deus o quer, e se Ele nos quer unidos, é para um objetivo humano e divino. Se ouviste bem o nosso Pai Muni nas suas conversações, já entendeste que a nossa vida é um pouco diferente da vida dos outros. É de renúncia, de sacrifício e de dor, para que possamos ajudar aos que sofrem e amparar aos que padecem de injustiça. Este é o meu filho, este é o teu filho pelo coração, mas é o verdadeiro Filho de Deus. Na noite em que eu o concebi, me parecia ver todas as estrelas chorando e sorrindo ao mesmo tempo. A alegria nos céus era enorme, a derramar sobre a terra a luz do amor. Não tenho dúvidas mais sobre o nosso filho. Ele é, pois, o Messias anunciado pelos profetas. Sou consciente desse fato, ainda mais pelo que rezam as Escrituras a seu respeito e pelo que meus pais me falaram sobre o aviso que eles tiveram antes que eu nascesse. Ajuntando com o que eu ouvi antes de conceber, este que começa a ser gerado em mim é a confirmação da verdade e também alguma coisa que sonhaste, meio confuso, mas tudo ligado ao desempenho de uma grande obra, que é a vontade de Deus. José, mesmo rememorando os fatos do Templo de Jerusalém, das conversas com o Pai Muni e do seu próprio sonho, ainda não tinha estrutura para suportar aquela verdade anunciada por Maria, frente a frente, e passou a pensar em como ele iria ser visto pelos vizinhos e o que o povo em geral iria pensar do seu comportamento. Tinha de tomar uma decisão. E os sacerdotes? Ao saberem dos acontecimentos, ficariam loucos. Ouviu tudo, sem palavras para responder a Maria. Ela esperou sua resposta, mas ele pediu licença para responder depois, por estar com o coração ferido. Maria sentiu que José não compreendera o que se passava, mesmo tendo sido avisado por muitos meios do que poderia ocorrer com a união dos dois, e decidiu ficar em silêncio, sempre se entregando a Deus para o que o Senhor determinasse. José saiu para respirar um ar puro pelo sopro de novos ventos. Olhou para o céu, abafado nos seus mais puros ideais. Contemplou as estrelas e procurou Deus em todos os cantos do universo. Queria conversar com ele, onde ele se encontrasse. O coração parecia querer parar, porém, a vida lhe pedia que trabalhasse. E José procurou seu aposento, invadido pela melancolia que parecia devorar seus ideais mais ricos em amor e felicidade. Deitou-se, mas o sono lhe fugia. A sua mente parecia um campo de batalha. Não sentia mais o seu próprio corpo, obcecado por pensamentos diversos, como aves negras pousando em sua cabeça dolorida. Levantou-se meio atordoado, procurou o quintal, onde havia uma tina de madeira cheia de água que enchera para o gasto do outro dia, enfiando nela a cabeça, no intuito de refrescar a mente. Lavou o rosto várias vezes, pedindo a Deus que o ajudasse a sair e acertar o caminho que fosse o indicado por ele, mesmo que fosse o da aceitação dos acontecimentos. Deitou-se no seu catre, solitário. Daí a momentos dormiu, como se fosse uma criança, sem as preocupações de um adulto, e, em sonho, apareceu-lhe um anjo, cujo porte fazia com que se curvasse, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é um tesouro que os céus enviam à terra, por misericórdia. Ele é o príncipe da paz, é o Filho de Deus. Seu coração pulsa pela força do amor. Esse é o Messias prometido e anunciado pelos profetas de todas as nações. Cantemos glórias ao Senhor,
por essa maravilha entre os homens. Não receis em receber a tua mulher, pois ela é cheia de graça entre as mulheres do mundo. A vida é plena de segredos que, com o passar do tempo, compreenderás e então respeitarás os desígnios de Deus. E o anjo continuou com mansuetude. Quanto é difícil o homem aprender as leis do Senhor e converter-se à vontade do Todo-Poderoso. Quantas vezes já foste avisado? Por muitos meios o foste, mas ainda continuas endurecido no coração, por suposta regra de direito de posse de uma pessoa. Maria é tua companheira e não mercadoria que adquiriste na feira. Ela tem deveres divinos e temos que respeitar as leis de Deus, aquele que nos criou. Deixa que se cumpra a vontade do Senhor em nós e não os nossos desejos, porque nem sempre sabemos o que deverá ser feito. Sê humilde e estuda a natureza. José acordou ansioso com aquela voz vibrando em sua cabeça. José, recebe a tua mulher, porque o que nela está se gerando foi por obra e graça do Espírito Santo. E várias vezes repetiu-se esta frase em sua mente. Acordou mais calmo, meditando no sonho e comparando-o com o que ouviu da boca de Maria antes de se deitar. Ligou ao que tinha ouvido de Pai Muni. Leu e releu alguma coisa do profeta Isaías e tornou a dormir. No outro dia, levantou-se refeito de todos os acontecimentos. Procurou Maria, já com as feições alegres, e narrou para ela e seus pais o sonho que tivera. José disse a Maria, na presença de toda a família, na sala onde a refeição estava sendo repartida: quero pedir perdão a Maria pelo que pensei da sua conduta, como pedir desculpas ao Sr. Eli e à Sra. Ana pelo que pensei da sua filha e minha mulher. Cometi, reconheço, uma falta das mais graves, porque duvidei de um Santo Espírito que vem da parte de Deus, trazendo a paz para todos nós, para todos os seres humanos da terra. Esta noite, me foi dado entender o que se passa com Maria. Ela está grávida e o que se encontra nas suas entranhas veio da parte de Deus, por ordem da Suprema Justiça. É o Messias prometido e anunciado pelos profetas e principalmente pelo profeta Isaías. Temos uma grande missão, a de servir com os nossos parcos recursos para que o Senhor comece a abençoar os seres humanos com a sua presença. Ele é realmente Filho de Deus. Tenho esta certeza porque várias vezes fui advertido sem me conscientizar da grandiosidade da situação e tive a ideia mais infeliz da minha vida, a de deixar Maria, por ela estar grávida, sem ter coabitado comigo. Agora é que sei como acontecem as coisas na sutileza da vida em pleno silêncio, para que a ajuda dos céus ocorra com maior profundidade. Por este erro que cometi, estou disposto a sofrer qualquer corrigenda, porque sei que é somente pela dor que nós aprendemos a confiar mais naquelas pessoas que são somente amor, como vossa filha. Já ouvi muita coisa acerca das leis de Deus, uma variedade de regras guardadas em muitas sinagogas. Conheci a seiva de todas as religiões do mundo na fraternidade dos essênios, e ainda assim duvidei da bondade de Deus e da sua justiça. O que um homem igual a mim merece? Merece, sim, sofrimento para reajustar a alma na intimidade de Deus. Como fui desconfiar de todos os avisos recebidos das fontes celestiais? Eu sou um verdadeiro ignorante das leis do Criador. Os meus joelhos ficaram calejados de tanto orar ao Senhor, pedindo proteção, pedindo entendimento, pedindo compreensão, pedindo tudo. E quando tudo me é concedido, eu nego a minha fé para favorecer a minha vaidade, meu ciúme e ainda manter a posse de coisas que não são minhas. Aceito, Maria, o que me falaste de ir até Pai Muni, não para tirar do meu coração dúvidas que não tenho mais, mas para agradecer-lhe o quanto fez por mim, o quanto me doou sem nada pedir em troca, para que eu me sinta aliviado ante sua presença, pedindo perdão àquele coração diante do qual devo ser humilde. Naquele momento, Maria levantou-se, pegou as mãos de José pela primeira vez e as beijou com toda a ternura de seu coração santificado.
Eli e Ana fizeram o mesmo com seu genro, notando uma transformação espiritual na vida daquele varão frente às necessidades de progredir. José chorou de emoção, dizendo: Estou recebendo glórias quando o que devo receber é corrigenda. Mas peço a Deus que me discipline no momento em que ele achar mais acertado. Estarei preparado para receber com justiça o que mereço. A família agraciada por Deus, incumbida de abrir caminho para o divino pastor de todas as ovelhas da terra, conversou até altas horas. José despediu-se de Maria e de seus pais amavelmente. Hoje mesmo irei em busca de Pai Muni. Não posso dormir sem que me ajoelhe a seus pés e lhe peça desculpas pelo que ouvi da sua santa boca e não guardei no coração. Dali, partiu para o Monte Carmelo. Olhou as estrelas, vivendo a sensação de que elas brilhavam mais. A lua derramava sua claridade fria, mas ajudava os transeuntes em seu caminhar, e o silêncio da noite fazia lembrar a fraternidade dos essênios, aqueles que trabalhavam noite e dia em favor de todos os que sofressem, fazendo cantar no coração o hino divino da caridade. José estava sentindo uma alegria diferente que nunca sentira na alma, aquela da consciência tranquila pelo dever cumprido. José havia chegado ao ponto que desejava Pai Muni, o do verdadeiro terapeuta, o terapeuta do amor, aquele que podia andar sem temer, o essênio que, para servir, não diferenciava a noite do dia. Não havia hora para o verdadeiro essênio fazer o bem, nem escolha a quem deveria ser útil. José, poder-se-ia dizer, tornava-se uma harpa de luz a tocar a mais elevada canção da vida, em favor da humanidade. A canção do amor. Pai Muni, no templo da fraternidade, recostado no seu catre, olhava para seus irmãos de trabalho e sorria, dizendo: Tenho a impressão de que algo está acontecendo para a alegria de todos nós. Que Deus nos abençoe sempre. Assim seja, responderam todos juntos. O Monte Carmelo faz parte de um conjunto de elevações que fica na Palestina Central e, em menor expressão, vê-se abaixo uma sequência de outras elevações como que sentinelas que asseguram o grande edifício feito há milênios sem conta pela natureza. O monte tem uma extensão de mais de 20 quilômetros e está a quase 600 metros acima do nível do mar. Ali estiveram vários profetas famosos, entre eles Elias e Eliseu, acalmando a fúria de certos deuses. Passavam muitos dias ali, alimentando-se de frutos que, na época, constituíam a abundância da região. O monte era, por dentro, cheio de salões, que a própria natureza fizera e mãos hábeis aprimoraram, para que servissem de moradia àqueles que vieram abrir as veredas para o grande mestre da fraternidade cósmica. Esses homens humildes e vigorosos, simples e iluminados, não somente habitavam o Monte Carmelo nas proximidades de Nazaré, mas vários lugares do Oriente, como já o dissemos, e principalmente no eixo por onde transitou o grande legislador hebreu, semeando a luz, de modo que a terra desse fruto para o príncipe da paz falar do amor. Moisés veio primeiro falar da justiça. O Monte Carmelo, visto de longe, era um encanto com que nos deixa deliciar a natureza, e nas fraldas daquele maciço geográfico, apurando-se a visão, notar-se-ia um risco de água banhando os pés do grande monstro de pedras calcárias, o rio Quisson, que, como bênção de Deus, não se esquecera de levar água aos que tinham sede, como de refrescar os corpos dos que se sentissem oprimidos. A fraternidade essênica vivia discretamente em suas comunidades e, mesmo internamente, operava em silêncio para melhor servir às criaturas de Deus. José aproximou-se do Monte Carmelo, ansioso para ver e falar com Pai Muni. Era conhecedor dos segredos onde os caminhos eram marcados por sinais invisíveis aos profanos, mas bem claros para os iniciados na vida da comunidade. A entrada dos servidores do bem era ladeada por pés de carvalhos e juníperos, que davam um ambiente de segurança e apresentavam uma promessa de que Deus estaria sempre
onde desejássemos encontrá-lo. José rodou a grande pedra com facilidade e deu os sinais convencionais, sendo imediatamente atendido por conhecido companheiro. Abraçaram-se demoradamente, naquela alegria costumeira de homens que vivem exclusivamente para o bem da humanidade. O maior interesse da fraternidade dos essênios era ver o mundo inundado de amor, mas do amor que o Messias viria a ensinar, aquele que entra em consonância com as forças sutis do universo, o amor que se faz ver pela mecânica dos mundos e pela beleza da vida, pelo canto dos pássaros, pelo benefício das águas, pela vida dos ventos e pela doação das árvores, pela energia solar e pela alegria das estrelas. Esse é o amor que o futuro vai conhecer quando todos os reinos poderão confiar um no outro para a grande felicidade de todos. José entrara ali como nunca o fizera. Era outro José, na transformação que a vida pôde operar na sua personalidade. Despertou em José homem um José espírito, de forma a escutar melhor a palavra do grande mestre que ali morava, entesourando vasta experiência nos caminhos da luz. O esposo de Maria tinha anulado todas as emoções oriundas do seu interior, contendo todas as suas investidas na batalha do coração e erguendo a bandeira do entendimento no topo da sua própria vida. Pai Muni era o mesmo de sempre. Quando avistou José, disse sorrindo, com satisfação: sei que vieste trazendo muita alegria para todos nós. Vejo e sinto algo sair de ti com frequência, para minha paz. Que Deus te abençoe, meu filho. José, sem responder, buscou as mãos do venerável ancião e, com respeito e sinceridade, beijou-as com a ternura que o seu coração pôde expressar. O velho mentor da fraternidade notou que as suas mãos enrugadas pelo tempo foram molhadas pelos sentimentos de um terapeuta em trabalho. José, finalmente, entendera o que há muito Pai Muni tinha lhe ensinado: os caminhos da verdadeira cura, o amor, porque ele não somente serve para o objeto visado, como se irradia em todas as direções da vida. José tomou o assento sem palavras, envolvido no mundo dos pensamentos de qualidades tais capazes de impedir a função do verbo. Alguns dos essênios aproximaram-se e cumprimentaram o companheiro com profundos traços de renovação na alma. Estava passando por uma transformação que somente o tempo pode realizar e a maturidade, cujos valores escondidos, pode demonstrar. Depois de sentir a casa no coração e o mesmo amor que os irmãos da ordem dispensavam aos terapeutas viajantes, achou-se seguro e passou a dizer com desembaraço: Pai Muni, quero falar com todos, por isso falo contigo mais diretamente, para que possa ser o coração e a cabeça de toda a fraternidade que fulge nestas terras do nosso bondoso Deus, o nosso Deus de amor. Desejo te pedir desculpas pela época que andei surdo e cego. Eu era um homem vulgar, que somente via e ouvia o que mais me interessava. E os ventos foram cordiais em trazer um tesouro a mim endereçado, que na minha incapacidade não compreendi. Por vezes, os pássaros aproveitavam e os animais deliciavam-se com tuas palavras. Mas eu me fechava como um caramujo, policiado pela ignorância. Pai Muni, rogo sempre aos céus pela tua paz e que possa sempre dar a todos o que ofertastes ao meu coração que, de agora em diante, começa a bater com outra vida, aquela que confia, que espera e que reconhece Deus em toda a manifestação de vida, respeitando-o com aquela sensibilidade que já pode sair dos meus sentimentos. Agradeço tudo o que fizeste por mim, ajudando-me a compreender minha mulher e a respeitar o ambiente em que vivo, por misericórdia do Criador. Agora sei conviver com os outros e começo a ser feliz. A felicidade é uma porta e a chave é o amor. Pai Muni, apoiado ao bastão e alisando as barbas brancas, tinha os olhos fixos nos de José, ouvindo com grande contentamento a narrativa, a história dos novos acontecimentos, o que sempre ocorre com os trabalhadores de boa vontade, o despertar espiritual.
Quando José deu atenção ao ambiente, notou que a sala estava cheia de essênios, que vieram espontaneamente para participar da alegria da casa. Pai Muni mandou servir frutas com leite e mel a José, e depois que este se alimentou e conversou generalidades, fez uma pausa e passou a falar. O ancião, como que aceso de alegria por dentro, disse com simplicidade, vertendo sabedoria por todos os meios de comunicação que o corpo poderia expressar. Devo falar a todos os que me ouvem, e não exclusivamente a José. A vida na Terra é uma verdadeira escola, que nunca erra as suas lições e nem escolhe os alunos errados. O que dirige a todos nós é uma consciência divina na divina extensão em que vivemos. Deus está vendo, pelos meios que Ele possui, todos os nossos caminhos e nos faculta certa liberdade para que o aprendizado seja melhor. Este homem, a princípio, nos pareceu desejoso de coisas imediatas e passageiras. Tinha certa humildade, no entanto, quando queria o impossível, vestia a capa da imprudência mental e sofria a opressão do próprio destino, porque Deus sabe o de que nós precisamos. José era ainda um fruto por amadurecer. Tínhamos grandes esperanças no seu futuro, porque sabíamos que era do nosso meio que iria sair o escolhido para proteger aquele que haveria de vir com a bandeira do amor e o sol divino da sabedoria no coração. Se ele falhasse, o Senhor saberia escolher entre milhares de outros, mesmo dentro da nossa comunidade ou fora dela, e nós deveríamos cooperar com quem fosse chamado. Ele acordou e nós acordamos com ele para a grande festa do coração. Terás um caminho de luz, meu filho, em todos os instantes da vida. Porém, isso não quer dizer que irás viver em paz com a humanidade. Os teus testemunhos serão duros, os teus ombros irão carregar peso demasiadamente forte para provares o que acabas de testemunhar pela palavra. Até o teu próprio organismo entrará em conflito e as doenças serão a revolta da inferioridade humana, do homem terra que ainda existe por dentro, ou servindo de veste para o homem céu. Saíste agora para um campo de batalha e travarás muitas lutas, e a pior que poderás enfrentar é a luta contigo mesmo. A guerra externa, os inimigos de fora, são bem mais complacentes que aqueles que moram dentro de nós. Sê vigilante com os teus pensamentos e procura orar a Deus antes de falar o que pensas, para que a tua boca não seja motivo de escândalo para com os teus companheiros em caminho. Para saberes quando estarás preparado, o teste não estará muito longe e nem precisarás consultar as sinagogas, nem procurar os famosos mestres das leis humanas. Basta, meu filho, suportar as injúrias sem injuriar, ser apedrejado sem fazer o mesmo, ser cuspido sem revidar o fato, preso sem maldizer, assaltado sem se revoltar, se perseguido, continuar o exemplo de fé, se afastado dos familiares, continuar a amar os mais próximos, amordaçado, porém, sem perder a esperança nas promessas de Deus, anunciadas pelos grandes profetas. Eis aí os primeiros passos que possam nos testificar como filhos da luz. José, naquele momento, estava sentindo muito mais prazer em ouvir Pai Muni do que das outras vezes. Abriu-se nele algo de estranho, como que uma porta para o seu entendimento. Penetrou em seu coração muita paz e, com ela, uma satisfação maior em conversar e ouvir aquele ancião todo cheio de amor. Ao parar os olhos no rosto do homem da fraternidade, uma tristeza começou a invadir seu semblante em um monólogo costumeiro à sua personalidade. Meu Deus, o que será de mim sem a presença deste homem a quem eu tanto devo na vida? Ele é um anjo que renunciou ao céu para viver entre os homens. Ele pouco fala, mas vivencia o que prega, e a sua vida é um desfile de amor e sabedoria. Vejo seu corpo já desgastado. O tempo não respeita nem os anjos do Senhor. Viam-se lágrimas escorrerem em suas faces, e a voz sumira em sua garganta. Pai Muni, percebendo, sorriu para José e alimentou a esperança em seu coração, dizendo: José, meu filho, graças a Deus,
Já sabemos que ninguém morre. Nós estamos sempre juntos na grande casa de Deus. O processo da morte é apenas transformação e sempre muda para melhor. Nunca faz recuar nossas possibilidades. Quem vai está junto de quem fica, e quem fica deve alimentar a esperança de que a vida tem continuidade em todos os rumos da criação. Se já descobriste que o Todo-Poderoso é a maior inteligência do universo, sabes que ele nada iria fazer que pudesse ser censurado por nós, ainda mais nós, movidos pela razão. Sabes que ele é muito mais do que inteligência, muito mais do que amor e é verdadeiramente maior do que todas as coisas grandes que conhecemos, porque foi ele que criou todas elas. Ainda não sabemos o que é Deus, por nos faltarem sentidos para tal. Identificamo-lo por alguns nomes, por nos faltar o entendimento do que ele realmente é. Não devas ficar apreensivo por tão simples fato, que mais um parta ou chegue à terra. Isso é lei comum em todos os mundos. Nós somente recebemos o que doamos e colhemos frutos das sementes que lançamos nas leiras da terra e da vida. Expulsa do coração o temor, porque ele impede a tua alegria e, às vezes, o cumprimento do teu dever. Crê no Senhor que tu e a tua casa serão agraciados pela paz. Pai Muni, com a voz já cansada, falava pausadamente para terminar a frase. Em torno dele estavam muitos discípulos, admirando a sua sabedoria, sem deixar passar pela cabeça a morte do velho mestre, porque ele mesmo preparou seus companheiros de tal modo para que ninguém sofresse com a sua ausência física. José despediu-se com muita coragem para viver e partiu de regresso a Nazaré, sentindo no coração e no pugismo a proximidade do enunciado dos profetas. Pai Muni, ao ver José renovado em espírito, deixou transparecer em seu semblante uma alegria que não se pode descrever. Depois destes acontecimentos, José e Maria foram visitar Isabel e Zacarias, em cujos detalhes não penetraremos, uma vez que todos já conhecemos a história. Ela concedeu um filho já na velhice, e Zacarias, ficando mudo, só voltou a falar quando o menino nasceu. E este menino era João Batista, a voz que clamou no deserto. João Batista era um espírito altamente evoluído, sobre o qual o mestre viria dizer que, dos nascidos de mulher, ele era o maior de todos. Muitos fatos não serão relatados, como já foi dito, por serem, em sua maioria, conhecidos dos leitores. Vamos tratar mais da vida de Maria de Nazaré e, principalmente, de fatos que são menos conhecidos, no sentido de trazer aquela época memorável aos dias que correm, mostrando a todos os valores espirituais da Mãe de Jesus, aquela que é o paradigma daqueles espíritos que vieram à Terra com a sagrada missão da maternidade. José e Maria seguiram para Belém de Judá, para onde o compromisso os estava levando para o cumprimento das profecias, pois ali o Cristo deveria nascer. Processar-se-ia ali o recenseamento, fruto de leis políticas que por vezes escondiam ideias temerosas e escusas intenções, sendo a perseguição o ideal dos governantes. Os homens temem, adoram e às vezes reconhecem um Deus sábio e poderoso que fez todas as leis e se esquecem que ele se encontra em toda parte. Então, às escondidas, tramam coisas contra as próprias leis desse Deus onisciente, como se quisessem fazer alguma coisa sem a presença do ar. Não somente Herodes, como muitos políticos romanos e sacerdotes judeus, desejavam eliminar aquele rei que viria ao mundo na feição de salvador de todos os povos, pois cada um queria ser um rei a seu modo. A determinação não era mais de Deus, a suprema justiça da terra. Se o Senhor, a quem todos devem respeitar, Criador de todas as coisas, determinou a vinda de seu Filho para restabelecer todas as coisas em desarmonia, como os homens, ou um punhado de inconscientes envolvidos na trama com os próprios sacerdotes, poderiam impedir a vontade de Deus? Se queres saber quem é esse Messias,
Esse Cristo de Deus que veio por misericórdia à Terra, trazendo uma mensagem de libertação para todas as criaturas, que desceu de degrau a degrau na mais difícil engrenagem que o homem possa conceber. Esse Cristo não é somente o diretor da Terra, mas um dos participantes da fraternidade cósmica existente na nossa galáxia, à qual pertencemos por bondade de Deus na conquista de nós mesmos. O nosso Sol, que mantém esse punhado de planetas nas suas fraldas de luz, é um dos mais inexpressivos desta grande organização, a que chamamos Via Láctea. Não te admires quando a tua ciência astronômica afirmar que neste micro-universo galáctico palpitam mais de 200 milhões de sóis, fora um turbilhão incontável de planetas e outros corpos presos pelas leis cósmicas, a eles na mais perfeita harmonia, onde a vida se expressa por vontade do Todo-Poderoso. Comparando essa nossa galáxia com a criação de Deus, pode-se dizer que ela não existe. Tal é a sua extensão infinita. A galáxia mais próxima à nossa encontra-se a milhares de anos-luz. E o nosso ninho cósmico de galáxias, onde a observação espiritual pode analisar, é de aproximadamente 100 bilhões delas. A mente humana não suporta o registro da grandeza da obra do Criador, nem no mínimo, nem no máximo. Somos analfabetos diante da mente divina, na sua divina harmonia do existir. Um dos maiores telescópios do mundo, feito há algumas décadas, já dá notícias de corpos bailando no infinito e certamente de vidas irradiando energias em uma distância de 1 bilhão de anos-luz. Já imaginaste o que a própria ciência dos homens poderá revelar com as novas descobertas? Põe a mente a pensar, meu irmão, no tamanho da casa de Deus e o que ele pode ser. Tudo que falarmos sobre o Senhor será pouco para definir sua grandeza, seu amor, sua bondade e sua inteligência. Voltando à Via Láctea em que moramos, repetimos que nela existe uma fraternidade cósmica, organização que opera em todos os mundos habitados para estabelecer neles a lei de amor, a harmonia da vida, cujos princípios podes assimilar no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é um dos avatares que dirigem essa fraternidade e com grande expressão no seio dos luminares da eternidade. A humanidade está começando as primeiras letras do alfabeto, em se falando dos segredos da vida, principalmente da vida espiritual. O Messias, para chegar até nós, se apagou, como faz um sábio diante de uma criança ou de um homem primitivo. E mesmo não usando toda a sua sabedoria e seu amor, fez o que fez em favor de todos os povos. Estamos dando conceitos rudimentares sobre o Mestre, para mostrar a todos a necessidade que têm os mundos de trocar experiências no que tange à evolução das criaturas. Somos filhos de Deus, herdeiros da eternidade, e se há troca de valores de mundos para mundos, certamente que os há igualmente em todos os ninhos de vida da criação de Deus, conforme a razão nos induz. Cristo, para nós outros, é a presença do próprio Deus, porque a sua boca somente fala o que o amor sugere. O Mestre já havia se deslocado de esferas superiores e se encontrava na atmosfera da Terra por misericórdia de Deus. Falanges de espíritos puros eram seu cortejo espiritual, dando-lhe cobertura nos trabalhos que haveria de realizar em nome do amor. Fios tenuíssimos partiram da sua organização espiritual na dimensão que se perde da vista, mesmo de determinados espíritos, indo em direção a Belém de Judá. Maria já se encontrava acomodada em local improvisado e os animais eram os companheiros de maior segurança. José ia e vinha em apressadas passadas, procurando algo que desse à sua mulher mais conforto e garantisse maior estabilidade para o Messias, de cuja chegada já tinha toda a certeza. A dúvida era somente que, pela grandeza que portava, devesse nascer em lugar condizente ao seu tamanho espiritual, sem que se manifestasse algum perigo para suas realizações de luz. De qualquer forma, era o enviado direto de Deus e deveria ter todas as potestades a seu favor. Confiava. A pequena aldeia onde se encontrava a futura mãe do Messias
estava tumultuada por pessoas de todas as classes e de toda a ordem. Era uma aglomeração por ordem oficial. A vibração inferior tisnava o ambiente. As formas mentais das criaturas que ainda dormiam, no aspecto da educação dos sentimentos, formavam um magnetismo dos mais inferiores, entrecruzando-se na perfeita simbiose que os iguais manifestam. O melhor lugar para o casal de Nazaré era mesmo onde estava. Ali era feita uma coesão entre o magnetismo estelar e o dos animais, que desintegravam as vibrações pesadas desprendidas dos homens que desconheciam as leis em seu próprio benefício. Ali se evidenciava, mais uma vez, a necessidade da presença dos animais junto à humanidade, principalmente nas aglomerações dos homens, onde a vida simples seria insuportável. Também os raios do sol dispersam com frequência as ondas negativas que vagabundeiam na atmosfera da Terra, escorraçando para o subsolo e para as cavernas os miasmas dos seres inferiores. São recursos da natureza que Deus não se esqueceu de estabelecer em toda a criação. As águas também são sensíveis a esse tipo de magnetismo. No entanto, ele não permanece nas correntezas. Imediatamente é levado para as margens dos córregos e dos rios, e nos mares é levado pelas ondas, impregnando os litorais, onde os raios solares processam uma química, tornando-o em adubo de fácil volatização que os ventos carregam em todas as direções a muitos quilômetros. Tudo isso pela orientação de grupos de espíritos encarregados de cuidar da natureza, especialistas no trabalho de aproveitamento dentro da lei de que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, e de que tudo se transforma para melhor na imensa lavoura do Senhor. Não podemos nos esquecer das árvores. Elas são laboratórios que executam seus trabalhos invisíveis aos olhos humanos, mas são bênçãos de Deus em favor da vida na face da terra. Elas agem como se soubessem limpar o ambiente que os inteligentes sujam. Enfim, tudo trabalha para o bem de todos e Jesus veio ensinar aos homens a ajudar os que vêm na retaguarda a usarem seus recursos mentais, convertendo seus valores em valores divinos. O mestre foi tão grande que nada escreveu nem se filiou a escolas de iniciação, e existiam inúmeras delas. Ele não criou casta diferente. Como se enganaram os judeus, pensando que ele, vindo entre os judeus, viera para elitizar a raça. O Messias é espírito universal, sem vínculo algum com partidos políticos, filosofias organizadas ou castas religiosas. É aquela chama divina que trouxe a verdade, para que ela nos tornasse livres. Enquanto os homens de negócios comiam e bebiam fartamente nas hospedarias e nas casas particulares, o ambiente dos animais, onde iria nascer o Senhor, ficaria esquecido por eles, e isso era vantagem para os trabalhos da luz. Uma claridade diferente banhava o ambiente onde se encontrava Maria e José. A palha que sobrara dos animais na estrebaria foi escolhida e arrumada à guisa de cama, e cada talo de capim era como que uma chama de luz acesa pelos espíritos tutelares do mundo maior, como esperança de que o mundo iria receber o sol da verdade, o instrumento de libertação, e todas as nações seriam beneficiadas com o Evangelho. Maria, recostada em um monte de feno, estava em pleno êxtase. Um halo de luz a circundava, como se fosse um arco-íris de grandes proporções. Tudo em derredor exalava perfume dos mais inebriantes. Os animais estavam todos em silêncio, como se tivessem sido domados para isso. Não suportando as vibrações elevadas que emanavam daquele ambiente, José se afastou por instantes. A harmonia transcendia a si própria e o amor ocupou as vibrações daquele quadro, onde se via grande número de seres angélicos, todos se movimentando sem saírem do ritmo da paz. 3 deles, os mesmos que, desde o início, acompanharam o processo divino, estavam mais próximos da Mãe, agraciada pelos céus. Os trabalhos ali realizados escapam às nossas deduções, porém, era para se entender
que dentro do ventre de Maria se acomodara o sol. Poucos resistiriam ficar próximo da Mãe do Senhor, dado ao elevado teor da vibração naquele ambiente. Um hino se fez ouvir, vindo não se sabe de onde, mas o ar era o portador dessa notícia divina. Foram dadas glórias aos céus pela representação mais direta de Deus na terra. Um dos três espíritos fez brilhar com mais intensidade suas mãos que, penetrando no ventre sagrado da filha de Eli e de Ana, com carinho peculiar aos seres iluminados, retiraram das entranhas de Maria o maior tesouro de todos os tempos, o doce Messias, que viera ver e abençoar o mundo através daquele corpo humano e divino que, crescendo, lhe permitiria cumprir, como homem, a sua missão para a felicidade de todas as criaturas. Era a promessa que tinha feito ao receber o rebanho das mãos de Deus, de que não o deixaria órfão. Poderíamos assim dizer que foi a primeira cesariana feita por mãos angélicas no mundo, por processos espirituais que por vezes escapam aos sentidos humanos, mas que mais tarde virão a ser compreendidos. Compete-nos, como já dissemos, mostrar alguns pontos. O resto ficará para os estudiosos das coisas espirituais entenderem a ciência do espírito, sem falar em derrogação de leis, quando ainda não se entendem plenamente as próprias leis da terra. Os três espíritos ajoelharam-se em torno da Mãe do Senhor e, de uma só vez, falaram neste tom inesquecível: Glória a Deus nas alturas e paz na terra a todas as criaturas. A criança chorou em dimensão que se fez entender por todos os mensageiros que vieram à sua frente para abrir caminhos no sentido de se cumprir sua divina missão. A fraternidade dos essênios, que se estendia na Judéia e que já se encontrava em outros países, ouviu o aviso da chegada do Mestre dos Mestres e todos ajoelharam-se respeitosos, porque estava chegando o Rei dos Reis, o Salvador do mundo e dos homens. Belchior, Baltazar e Gaspar, três personalidades incomuns, pertencentes a altas escolas iniciáticas, homens que dedicavam suas vidas na busca da verdade, já se encontravam esperando a chegada do Divino Senhor. Era de seu conhecimento o ponto exato do seu nascimento. Amavam os campos e, entregues à própria natureza, recebiam dela informações valorosas acerca de muita ciência. Naquela época, estavam em evidência a Caldeia, a Assíria, a Pérsia e a Índia, que já esperavam a grande luz. Roma, em termos espirituais, vivia em total ignorância. Todavia, dominou muitos países pela força e pela astúcia, inclusive a própria Judeia, impondo suas leis e levando os recursos que os vencidos poderiam oferecer em troca de menores sofrimentos. Os três, embora em pontos diferentes, viram simultaneamente o mesmo sinal. Uma falange de espíritos iluminados de todos os países, que se reuniram por convocação superior para adorar o grande pastor que acabava de chegar. O conjunto formava uma luminosa estrela descendo sob a harmonia do Cântico dos Anjos, de forma que os magos puderam observá-la e segui-la por saberem de antemão que assim deveria acontecer. O povo não percebia que a maior festa estava acontecendo nos céus. A festa dos homens era para sustentar os que não tinham olhos para ver nem ouvidos para ouvir a verdade que se consubstanciava em uma criança por misericórdia de Deus. Para a surpresa de Maria e José, os três singulares personagens chegaram e adoraram a criança com as maiores reverências, ofertando-lhe diferentes presentes. O Messias já havia nascido, restava o mundo todo saber. As escolas iniciáticas deveriam propagar essa nova para a felicidade dos seres humanos. Voltemos a Pai Muni, aquele velhinho que se tornou uma criança nos gestos e na pureza de sentimentos, mas um gigante na sensibilidade espiritual. A sua mente, cada vez mais, crescia em relação ao equilíbrio. Na lucidez, dava para se notar a grandeza daquela alma. Ele estava meditando quando sua mente pôde perceber
uma falange de espíritos em forma de estrela, descendo até uma manjedoura, e 3 homens entrando e adorando o menino, que ele logo identificou como o Salvador, pelas luzes que se espargiam em todas as direções do ambiente. Ele quase não podia observar a criança ao lado da mãe, pelas claridades ofuscantes e pela quantidade de anjos que se movimentavam na grande festa do céu e da terra. Lágrimas desciam em profusão, dando voltas nas rugas do venerável rosto como pérolas de luz nascidas de seu coração. Pai Muni, apoiado em seu bastão, baixou os joelhos, firmando-se em terra em gratidão a Deus, pois havia pedido para ficar na terra até o Messias chegar. Seu pedido fora atendido pelo divino arquiteto do universo. Ele queria orar, mas antes, como prólogo de sua prece de agradecimento, chorava. Chorava de modo a irradiar alegria por todo o seu ser, como sói acontecer com aqueles que se iluminaram por dentro. E falou sozinho, dentro daquele salão de paz. Senhor, Senhor de todo o universo, Criador de todas as coisas que existem e daquelas que deverão aparecer no cenário da vida. Obrigado pelo que fizestes por mim e pela humanidade toda, ao enviar o vosso Filho do coração para acalmar os corações dos seres humanos que tanto sofrem por ignorarem as leis que estabelecestes. Obrigado pelo que vi e obrigado pela certeza de que me dotastes na escrita da minha consciência. Mesmo que não possa ver com os olhos da carne esse mensageiro divino, sinto-me feliz por sentir sua majestosa influência pelo seu amor que percebo invadir a terra, dominando todas as influências do mundo, formando diretrizes para todas as criaturas. Seja feita a vossa vontade no céu e na terra, para que a luz nos liberte do peso das nossas contradições. Sei que este luminar que mandastes à terra está me ouvindo também, e peço a ele que a todos abençoe, para que possamos ser firmes nos compromissos assumidos no dia a dia das nossas existências, sem nos esquecermos da exemplificação do respeito às leis que já conhecemos e das que descobrimos em cada amanhecer. Pai nosso, que estais nos céus, que se reflete e nos fala nas nossas consciências, apoderai-vos de nós, se servirmos para a vossa fala. Queremos ser úteis nos caminhos por que percorremos. Ajudai-nos a ajudar, onde quer que seja. Deus de ternura e de bondade, cada dia que passa, no passar das eras, sentimos a vossa presença a nos convidar para a luz do entendimento, e cada vez que regressamos à carne, conhecemos mais as vossas leis. Ajudai-nos, Senhor, a vivê-las. A nossa fraternidade está empenhada em vos servir nos moldes do amor que enriquece a vida, nos moldes da caridade que nos tranquiliza a consciência, nos moldes do trabalho que nos aumenta as experiências. Pedimos-vos, Senhor, para os que sofrem e para aqueles em que se escasseia a justiça dos homens. Pedimos-vos pelos famintos, pois, por vezes, falta para eles o alimento que nos destes com fartura. Pedimos-vos pela amizade entre as criaturas, que parece ser mais difícil que o ouro e mais rara que as pedras mais preciosas da terra. Venho, Senhor, por meio da oração, vos agradecer como filho omisso à vossa vontade, agradecer por tudo que me destes nesta existência e pelas bênçãos de misericórdia que ofertastes à nossa fraternidade, de poder servir sem desejar troca de favores. Graças vos dou, porque todos os nossos irmãos entenderam esse trabalho como prêmio dos céus aos nossos corações que pulsam na terra. Estou no fim da minha jornada terrena, mas no fim que principia outra dimensão de vida, na amplitude das vossas leis. Se é chegada a minha hora, parto feliz para a eternidade, por sentir a chegada daquele que nunca mais se afastará das nossas lembranças, porque sempre foi e continuará a ser o nosso guia. Silenciou-se por alguns instantes. Cerrou os olhos naquela alegria que somente os espíritos nobres podem ter, e passou a sorrir e a chorar no mesmo instante, sob o clima de uma emoção que não pode ser explicada, mas vivida. E disse com ênfase, já com as palavras entrecortadas,
pela falta de energia. Cristo de Deus, entrego-me em vossos braços de luz, na luz do vosso amor. E ali, no Monte Carmelo, onde se reuniam os essênios, os homens da genuína fraternidade da Palestina, que vieram abrir caminho para o nosso Senhor, no seu aprimorado sistema de educação da humanidade, deu o último suspiro naquela vida física. Daí a instantes, como por encanto, surgindo de todos os lados, os irmãos da fraternidade postaram-se em torno dos restos mortais do velho mestre da comunidade, e este, já fora do corpo físico, contemplava com reverência um instrumento de carne concedido por Deus a ele, como viajor da eternidade. O silêncio marcava o respeito de todos os presentes. Todos eram conscientes de que ninguém morre, mas que cada um veste e tira de vez em quando a roupa de carne. Pai Muni, em espírito, lembrou-se fortemente do Cristo, do menino que nascera em Belém de Judá, e, no mesmo instante, se encontrava próximo à manjedoura. Não perdera a consciência no transe da desencarnação. Contemplou o ambiente, viu e sentiu o festival de luzes da espiritualidade superior. Aproximou-se com dificuldade da criança e da sua mãe, dadas as irradiações de uma gama indescritível de energia divina, mas, mesmo assim, sentiu o amor mais profundo que se poderia desprender do seu peito espiritual e beijou com o coração os pés do Rei dos Reis em forma de criança. Saudou Maria em pranto de ternura e de alegria, e esta, acomodada no leito improvisado, vislumbrou a figura de Pai Muni e balbuciou alguma coisa ininteligível, alegrando o semblante. O divino Messias, aos olhos de Pai Muni, estava deitado em um ninho de luz e vestido com a mesma claridade. As 3 colunas do céu ali apostas não foram vistas por Pai Muni, dado a falta de alcance de faixa e porque ainda estava ligado ao fardo carnal pelo fio luzente, o cordão de prata, último a ser rompido, consumando a desencarnação. O velho essênio, com a consciência tranquila do dever cumprido, agradeceu veemente a oportunidade que lhe foi dada de contemplar o Messias que desceu à terra por amor à humanidade, voltando para o Monte Carmelo, onde jazia seu gasto corpo, já inerte e frio, para agradecer àquele instrumento de carne os muitos anos de trabalho, redundando em experiências das mais fecundas e promissoras. Só em desejar já se encontrava rente a ele, que era velado por seus discípulos, de uma maneira bela e respeitosa, onde não se via a manifestação de emoções que denunciassem desequilíbrio. Pelo ambiente espiritual que reinava, Pai Muni pôde observar o seu próprio cordão fluídico que, ao chegar, foi se contraindo e se avolumando, mostrando profundas raízes no encaixe do cérebro. Usando-se a ótica mental, dava para se ver milhões de filamentos vigorosos que se constituíam em um só cordão de irregular calibre, nele circulando a seiva energética já enfraquecida, que percorria todos os centros de força, também já enfraquecidos. Ao voltar ao espírito, igualmente circulava em todos os escaninhos do perispírito, mas antes de atingi-lo, era filtrada por engenhosos processos que, por enquanto, escapam ao entendimento humano, ficando como lições para o futuro. Pai Muni estava recebendo muitas visitas espirituais que vinham abraçá-lo e beijar suas mãos pela vitória de sua vida de amor e de trabalho na seara da terra, na frequência da mais pura fraternidade. O mestre do Monte Carmelo sentiu uma emoção que as letras não podem interpretar, agradecendo a todos e pedindo licença para orar, por ser grato também ao Senhor, que lhe facultou um corpo e muitos anos de vida profícua na terra, onde pôde aprender as maiores lições de amor ministradas pela natureza. Iria agradecer a todos os companheiros o que foi feito por ele, em seu entender, imerecidamente. O silêncio era a voz de todos os iniciados da fraternidade. Pai Muni, habituado à oração diária, encontrou nela o meio legítimo de mostrar a sua reverência e reconhecimento pelo que recebera das mãos de Deus, na forma de corpo carnal, e passou a se expressar desta forma: Senhor, compassivo e justo,
inteligência suprema de todo o universo. Eis-me aqui, o vosso servo que ainda não aprendeu a lição de fraternidade, cujas possibilidades foram muitas no caminho. Peço-vos que nos abençoe e nos ajude a compreender melhor a vossa vontade, sempre e sempre. Agradeço-vos, divina luz, por permitir a minha visita àquele que é a luz do mundo, o Messias prometido pelas vias de todas as santidades, e que reconheço como tal. Bendito seja o nome do Senhor por todos os séculos. Assim seja. Este corpo que se encontra estirado foi a minha ferramenta de trabalho, foi o companheiro obediente às minhas ideias e, por vezes, passou duras provações. Agradeço-vos beijando essas mãos enrugadas que muito me foram úteis. Eu vos agradeço beijando esses pés, quase sem forma, que muito me serviram os passos que pude dar à procura da luz e de melhor entendimento. Senhor, esta fraternidade, bem o sabeis, levei-a a sério na organização física, por ser ela a roupa do espírito que nos ajuda e nos defende do espinheiro do mundo. E foi neste respeito que comecei a entender o seu funcionamento e as leis que regulam a sua harmonia. Graças vos dou por tudo isso e muito mais, pelo que ainda não alcancei com o entendimento. Somos milhares na fraternidade em que o nosso mestre Moisés lançou as bases da justiça para que o vosso filho, que já se encontra na terra, faça florescer o amor, aquele amor que é o clima de todos os mundos elevados e puros. Pedimos as vossas bênçãos para as novas caminhadas que decidimos fazer. Que a vossa paz seja a nossa paz no trabalho e que o vosso amor seja o nosso amor na vivência. Pai Muni esplendia-se em luzes espirituais. Mesmo o seu corpo físico, recém-deixado por ele, ainda que sem vida, parecia inundado de uma luz densa, apresentando a mesma serenidade de quem o deixou. Nesse instante, alguém aproximou-se respeitosamente de Pai Muni, dizendo: se quiseres, poderemos fazer o desligamento agora, porque, se houver mais demora, poderás sofrer, sem necessidade, os primeiros afrouxos celulares e sentir os consequentes distúrbios na mente. O corpo já começa a perder a forma por dentro e por fora. Que Deus vos abençoe, mestre. Pai Muni, conhecedor do processo de desligamento espiritual, escutou o companheiro com paciência e respondeu com bondade: sei disso, filho, e acho que estás com a razão. No entanto, devo lembrar que os seres humanos passam por esse momento e quero ser igual a todos. Depois, eu mesmo cuidarei dessa obrigação. Agradeço-te a gentileza de querer me poupar de certos padecimentos. Passado certo tempo, depois que o velho Essênio agradeceu um por um dos seus companheiros encarnados e mesmo desencarnados que ali se encontravam, notou-se em seu rosto serenidade. Avançou em direção ao corpo exposto à visitação coletiva dos irmãos da fraternidade, concentrou-se por trás da sua cabeça física, ampliou a vista no ponto em que a conveniência deliberou e pôde observar, sem nenhum espanto, o entrelaçamento espiritual dos dois corpos. O que chamamos de laços são apenas palavras, por nos faltar a expressão adequada ou termos condizentes com a realidade do fato. É, pois, uma ciência muito mais profunda do que se pensa. São milhares, se assim podemos dizer, de filamentos quase invisíveis, ajustados com precisão no córtex cerebral. Eles se dividem em busca dos pontos mais sensíveis do crânio humano, buscando em alta sintonia de junção todos os centros de força mais conhecidos, refletindo sua influência magnética em todo o mundo celular. Os recursos de desligamento do cordão fluídico são inúmeros. São usados processos variados de acordo com a evolução de quem está deixando o instrumento físico. Pai Muni, que já dominava suas emoções em espírito, não sentia o desequilíbrio que o corpo poderia fazer sentir. Concentrou toda a sua atenção na cabeça do corpo de carne e da mente espiritual partiam duas chamas vivas, comandadas pela ilustre inteligência que, ao visitar o cérebro físico, provocava estalos, como um pipocar cadenciado que, na harmonia em que se apresentava, fazia-se audível àqueles que apurassem os ouvidos espirituais. Decorrido algum tempo, poder-se-ia notar o cordão luminoso recolher-se como um feixe vivo sendo sugado
como por encanto para o corpo espiritual. A veneranda entidade sentiu um leve abalo em toda a sua organização espiritual, deu leve suspiro e agradeceu a Deus com emocionada alegria. Palmas ressoaram no recinto. Por ter regressado ao mundo espiritual, um companheiro envolvido em luz, por ter cumprido a sua missão, como se comprometera no mundo da verdade. Após a desencarnação de Pai Muni, assumiu o seu lugar, por sua escolha, quando ainda encarnado, um jovem de nome Orion Nato. Era alto, magro, de feições firmes, porém, de coração extremamente amoroso. Assimilava com muita facilidade todos os ensinamentos dos grandes mestres e ainda acrescentava algo que muitos desconheciam. Nunca aspirara a posto de comando, mesmo sabendo que este era necessário para que uma comunidade andasse em ordem. Pai Muni, quando viu que estava partindo para o mundo espiritual, escreveu seu nome em algo bem visível, prendendo-o na mão direita, para que todos vissem o nome de Orion como seu sucessor. Não houve contradição sobre sua indicação e ele passou a comandar, com a cabeça e o coração em Deus, a unidade espiritual da fraternidade no Monte Carmelo.